Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Gostaram do meu look novo? Meu irmão, roupa nova, quer dizer, entre aspas, né? Amém, graças a Deus. Eu estava tão feliz. Cadê o pastor Carlos? Pastor, sabia que perguntaram para mim assim, Tati, você está em disciplina? Faz tempo que você não prega. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou. Eu falei assim, a última vez que eu preguei, eu falei assim que o pastor tinha falido 8 vezes. E eu acho que ele falou assim, não vou colocá-la para pregar. Estou brincando, pastor, estamos brincando, né? Mas, irmão, saí do banco, saí da disciplina, graças a Deus. Eu prometo que eu vou me comportar, viu? Amém, graças a Deus. Nossa, a igreja está cheia, que bênção. Cadê a Arlene? Cadê o nego, Arlene? Nego, estava com saudade de você, nego. E você e da sua esposa e da sua família. Amém? Hoje nós vamos pregar remendo ou renovo. Quem gosta de levar roupa na costureira e para colocar remendo, irmãos, nada contra as costureiras, porque eu gosto muito também de costureira, mas hoje nós vamos entender que com Jesus não funciona remendo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. 9, 16 e 17. Quero agradecer a Deus. Todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra, e Deus sempre traz algo para a gente, né? Está trazendo para estar mostrando na mensagem. E pode acontecer que haverá pregações que o Espírito Santo vai dizendo hoje, você não vai levar nada. Mas é algo que eu gosto, de pregações assim, temática, e sempre Deus levanta pessoas para abençoar e me ajudar nessas mensagens, né? Sempre Deus levanta. E hoje, né, quero agradecer a Deus pela vida da Bernarda, que me ajudou com o look aí, né, Bernarda? Glória a Deus, encheu de remendo aí, amém? Então, louva a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o nosso Jesus, o nosso Deus, não é um Deus de remendos. É um Deus de transformação. É um Deus de mudança. E a mudança que Ele faz na nossa vida, ela é total. Oi, Claudinha, saudade de você. E não parcial. Quando Ele transforma corpo, alma e espírito. E quantas vezes, falando em costureira, quantas vezes a gente, né? Eu peguei lá uma roupa que eu tanto gosto, e eu vi que ela já estava precisando de remendos, mas eu não queria deixar ela, não queria jogar fora, porque a gente não dá para as pessoas aquilo que a gente não usa, né? Ou seja, não usa que já está velho, que você vê que já não tem condições mais de usar, não dá para as pessoas, a gente dá o melhor para as pessoas. Mas eu gostava daquela roupa e levava na costureira, e a costureira dizia assim, não tem jeito, não tem como consertar mais. Não, mas não tem como fazer um remendo ali, colocar um bordado, colocar algo diferente. Mas chegava um momento que essa roupa a gente tinha que abandonar ela, porque não tinha como mais. O tecido já estava gasto, o tecido já estava sem estrutura nenhuma. E quanto mais colocava remenda, a gente percebia que mais ele ia se alastrando, mais ele ia rasgando, mais ele ia ficando cada vez mais sem estrutura, mais fino. E assim a nossa vida com Jesus, quando Ele nos chamou, Ele nos escolheu,
Ele nos escolheu para fazer uma transformação dentro de nós. Ele nos escolheu para fazer algo novo, porque Ele é o nosso Deus novo. Ele transforma, Ele renova, Ele muda. Mas o que é viver de remendos? Viver de remendo é quando a gente sempre tenta, dar um jeitinho de consertar uma situação e não transformar ela. E não fazer o diferencial. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou, mas viver de remendo, a gente quer viver o velho. Nós queremos viver as bênçãos e as promessas que Deus tem para nós, mas nós queremos viver o velho. Nós vivemos as mesmas atitudes, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, e queremos o novo. Mas não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Porque a roupa velha, ela não tem estrutura, ela vai cada vez mais rasgando, ela vai cada vez mais se detonando. Não tem como eu colocar o novo de Deus em cima do pecado. Não tem como eu colocar as promessas de Deus, o poder que Deus tem para nós, e misturar com o pecado. Eu preciso entender que a roupa velha, ela já não faz parte da minha vida mais. Que as velhas atitudes, que o pecado, que os velhos costumes, hábitos que me separam de Deus, eu preciso jogar aos pés da cruz. E entender que Ele tem uma roupa nova para mim. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, limpas e brancas sem mancha. Ele tem uma veste sem mancha. Ele tem uma veste, quando eu falo veste branca, não é que você tem que colocar sua roupa branca, mas estou falando no sentido espiritual, porque o branco representa o que? Limpo, pureza, algo que está novo. Ele tem vestes novas para a minha vida. Mas enquanto eu querer viver de remendo, irmãos, enquanto eu viver como se eu fosse comer um bolo, imagina que você tem um bolo na sua mesa, e você só quer uma fatia desse bolo. Não preciso comer todo o bolo, uma fatia está bom. Assim é uma vida com Deus. Nós vivemos de fatias. Não, eu quero a cura física, mas a libertação do vício, deixa mais para frente. Aí o Senhor vai transformando e vai libertando. Não, eu quero a restauração do meu casamento, mas a santidade naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou assistindo, deixa, o Senhor vai fazendo a obra. Não, eu quero um milagre no meu trabalho, eu preciso de um milagre, mas o temor do Senhor, na área das vestes, na área daquilo que eu ouço, na forma que eu falo, isso aí é um processo, Deus vai restaurando. Nós só vivemos de fatias, nós só vivemos de partes, e o reino de Deus não é partes, o reino de Deus é total, o reino de Deus é completo. Assim como a Mayra falou, Ele tem uma mesa, e essa mesa é um banquete, é uma mesa farta para nós. Ele não quer que você sente nessa mesa e só se alimente de alguns alimentos. Ele quer que você sente nessa mesa e venha se fartar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Buscarmos não só uma parte, mas buscarmos tudo aquilo que vem do alto. Isso é viver de remendo, quando nós só buscamos as partes. O nosso coração está dividido, irmãos. Nós ainda não somos nova criatura. Nós ainda não somos filhos. Nós ainda não somos transformados. Mas para nós sermos transformados, a nossa mente precisa transformar. Ela precisa entender. Hoje não é mais um culto. Hoje não é mais só um domingo. Hoje o Senhor quer transformar este culto em algo novo para a tua vida. E
eu preciso entender. Tem áreas da minha vida que eu estou colocando remendos. Tem áreas da minha vida que eu não sou fiel com Deus. Eu não sou fiel naquilo que eu vejo. Eu assisto coisas que não convêm. Eu não sou fiel nas minhas palavras. Aqui eu sou um cristão bonitinho, mas lá no meu trabalho eu falo palavrão. Na minha casa eu falo palavrão. Na minha casa eu tenho atitudes erradas. Na rua eu não pago aquilo que eu compro. Eu sou uma pessoa sem caráter. E nós tentamos disfarçar e colocar remendos. Nós tentamos cobrir o pecado. E aí, amados, sabe o que acontece? Se torna pecado de estimação. Se torna iniquidade. Aonde parece que não há mais diferença. E nós vamos tocando assim. Mas Jesus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Pessoas novas, criaturas em Cristo Jesus. Pessoas que realmente venham colocar essas vestes brancas, essa veste nova. Sermos lavados e remidos no sangue de Jesus. E eu estava lendo essa palavra. E eu comecei a pensar, Senhor, por que muitas vezes nós vivemos de remendos? Por que a gente vive de remendos? Por que nós não entendemos que remendos não combinam com o novo? E Deus começou a ministrar algo no meu coração. E antes de dizer para você, é algo aqui que Deus falou muito comigo. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Deus tem um novo para nós. Mas para receber o novo, nós temos que estar preparados. Tem muitas pessoas que não está na hora dela receber um carro novo, porque ela vai detonar o carro, ela não sabe dirigir o carro. Tem muitas pessoas que não está na hora dela receber uma casa nova. Ela vai detonar, ela não vai cuidar dessa casa. Tem muitos irmãos que não está na hora de receber um emprego novo. Você está orando por um emprego novo, mas não está na hora. Porque ainda não aprendemos a ser fiel no horário. Não aprendemos a ter compromisso. Não aprendemos a fazer o nosso melhor, porque o nosso trabalho nós fazemos é para Jesus, não é para homens. É para o Senhor, é fazer o melhor. Se alguém pedir para você lavar um copo, lava 2, lava 3. Sabe por quê? Porque isso é o diferencial, é fazer a diferença onde você está. Nós não sabemos lidar com o novo. Nós não sabemos ainda trabalhar o novo na nossa vida. E assim é o Senhor. Nós pedimos, Jesus, faz o novo. Mas Ele não faz, sabe por quê? Porque nós não sabemos. Nós não sabemos receber o novo. Porque ainda nós continuamos vivendo de remendo. E para receber o novo, precisamos zerar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E orando e falando, Senhor, porque muitas vezes vivemos de remendos. Viver de remendo, irmãos, é viver de uma roupa velha que está rasgando. E nós estamos ali forçando e estamos lutando para continuar. A vida com o Senhor, a caminhada está pesada. E você insiste em caminhar com Deus, vivendo de remendo, vivendo na iniquidade, no pecado, e vai ficando pesado. Mas a Bíblia fala em Mateus 11:28 que o fardo é leve, o jugo é suave. Não é pesado. Desde que eu entendo o propósito do Evangelho. O Evangelho não é só cura. O Evangelho não é só libertação. O Evangelho não é só prosperidade, não é, pastor? O Evangelho não é só restauração, não é só salvação da minha casa. O Evangelho é cura, salvação, libertação, batismo no Espírito Santo, maravilhas, sinais. O Evangelho é total. E Deus começou a ministrar o meu coração, que eu quero entrar dentro dessa mensagem, que eu vou dizer algo para vocês, que muitas vezes vivemos de remendo, porque ainda não tivemos um encontro com Deus. Não tivemos um encontro com Jesus. Muitas vezes nós tivemos um encontro com a igreja, a placa da igreja, mas não tivemos um encontro com Jesus. E quando se fala em encontro com Jesus, é algo que mexe muito comigo. É algo que queima meu coração. É algo que ministra muito a minha vida.
porque só quem me conheceu, na verdade ninguém aqui me conheceu antes de conhecer Jesus, porque eu não morava nessa cidade. Mas muitos aqui conhecem o meu testemunho. Eu não vou contar meu testemunho aqui hoje, porque a gente vai alongar muito. Mas algo eu quero dizer para você. Antes de conhecer Jesus, eu era possessa de demônios. Eu vivia dentro de um convento. Eu não vou contar meu testemunho. Eu fiz voto de pobreza, voto de castidade lá dentro. Eu queria ser freira, mas graças a Deus que Jesus apareceu na minha vida. Eu não suportava a palavra casamento, porque eu endureci o meu coração, porque eu queria casar com Jesus, assim que eu era ensinada. Eu saí de dentro do convento, com 67 quilos, eu sempre fui essa vareta que vocês estão vendo aqui, irmãos. Nunca tive tendência para engordar, e olha que eu como, viu? Mas não era gordura, Anderson Almeida, era demônios na minha vida. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, a minha mãe e a minha irmã começaram a ir à igreja. Minha mãe orou 20 anos para o meu pai se converter. 20 anos. E hoje o meu pai é o mais crente da casa. Ele faz parte do coral dos homens, ele é tesoureiro. Amém? E ele olha para minha mãe e fala, você vai para a igreja? Ah, eu acho que hoje não, mas eu estou indo, fica aí, porque agora eu vou. Um homem de Deus, ficou melhor do que era, porque meu pai sempre foi um homem de caráter. Meu esposo conhece meu pai, um homem íntegro, um homem abençoado. Mas antes de conhecer Jesus, o meu pai, ele se envolveu com o pecado, traiu a minha mãe. Vários anos se envolvido com uma outra mulher. E nós vimos o meu pai chegando em casa nas madrugadas. E eu acordava com as brigas e as discussões. E quando a minha mãe, a minha irmã e eu, nós começamos a ir à igreja evangélica. O primeiro lugar aonde eu fui, eu encontrei Jesus, foi o monte. É por isso que eu gosto de monte, irmãos. Quando eu ando aqui em Cafelândia, eu fico procurando um monte. Diz os irmãos aí, os irmãos Devanir falou que tem um monte. E aí eu quero conhecer esse monte, porque foi no monte que eu encontrei Jesus. E quando o pastor falou para mim, outras vezes que eu ia para o culto, eu tinha manifestações diabólicas, o diabo falava na minha boca, eu vou matar ela, eu vou beber o sangue dela. Eu via vultos de capa preta que entravam no meu quarto, eu tinha perturbações malignas. E numa segunda-feira, às 8 horas da noite, lá em Barbosa Ferraz, onde meus pais moram, é uma cidade cheia de morro. Quem conhece Barbosa Ferraz aqui? Olha, Danilo, mas como assim? Você já foi lá? Passou? Alguém mais conhece? Pastor Carlos conhece? Mas peraí, eu tenho que bater um papo depois. Passou lá também? Lá dentro? Olha, mas por que não conta essas coisas? Vocês são muito... Alguém mais conhece? Conhece também, Lourenço? Ah, Lourenço, você conhece, Lourenço? Alguém mais conhece? Conhece, David? É bonito lá, né, Lourenço? Cheio de semáforo, né? Ah, a Rafa conhece, que a Rafa também é viajada. Alguém mais conhece? Ninguém aqui conhece? Você, meu filho, capitão, você conhece. Por que você está quietinho aí, não fala? Você foi lá ver umas terras, não é mesmo? Conversou com a minha mãe, não foi? Ah, então por que está quieto, não fala? Uma cidade de 10 mil habitantes, pequenininha, irmão. Tudo lá sabe, tudo lá acontece. Ai, só Jesus naquele lugar. Todo mundo sabe da vida de todo mundo lá. E nós subimos um monte, mas eu subi carregada por obreiros, porque eu não conseguia andar de tanto inchaço, mas avançando. Quando nós estávamos lá, o pastor olhou para mim e falou, filha, ele leu João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Eu era frustrada, pastor Danilo.
Essa Tati que vocês vê hoje, irmãos, meu Deus, eu era quieta, tímida, olha, feia, que eu já sou bonita, né? Feia, um cabelo ruim, sabe, horrível. Nada contra os cabelos ruins, mas o cabelo ruim quando é cuidado, é uma benção. Mas o meu, a minha mãe lavava com sabonete e mandava para a escola, então já imagino como que era. Quando secava, virava um Galeão com Bica. Quem lembra da novela Galeão com Bica? Alguém lembra? Vocês lembram? Mas pode falar que lembra, que faz muitos anos a história do Galeão com Bica. Lembra, pastor Carlos, do Galeão com Bica? Ah, o senhor não lembra, o senhor não assiste essas coisas. Você lembra? Você não lembra, você é novinho ainda. O Lourenço deve lembrar. Você lembra, Lourenço, do Galeão com Bica? Ah, você lembra, Lourenço? Ah, Lourenço. O Lourenço não assistia só o jogo, assistia também o Galeão com Bica. O Galeão com Bica, irmão, os cabelos eram tudo pra cima. Meu cabelo é igual ao do Galeão com Bica. Eu falei que não dá certo eu pregar, eu perco o foco. Já é 8 horas, eu nem entrei no meio, nego. O que eu faço, nego? Não vai prestar esse negócio, pastor. O pastor vai colocar o disciplina de novo. Irmãos, ele não colocou, eu estou brincando. Não, vocês vão falar assim que o pastor colocou. Ele não colocou, ele é uma bênção. Eu estou fazendo isso para dar ibope. Irmãos, voltando, em nome de Jesus, eu não posso sair daqui. E o pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. E ele dizia: Satanás, em nome de Jesus, todo peso, todo jugo, toda maldição que você colocou sobre essa vida, vai saindo agora em nome de Jesus. E os obreiros oravam, já era madrugada naquele monte. Irmãos, eu com toda aquela frustração, aquele inchaço, aquela angústia, aquela falta de motivação de vida, eu comecei a sentir uma alegria no meu coração. E eu me lembro, quando eu subi, os obreiros me carregavam, porque eu não conseguia subir devido a todo aquele peso sobre o meu corpo. E eu lembro que a minha mãe falou assim: pastor, olha a minha filha, olha o estado que o diabo fez com a minha filha. E o pastor falou assim: irmã, ela vai subir carregada, mas ela vai descer de lá louvando e glorificando o Senhor. Irmãos, naquele lugar eu tive um encontro com Jesus, Dalva. Eu tive um encontro com Jesus, eu senti a glória do Senhor sobre a minha vida. Eu olhei para os meus braços, eu olhei para minhas pernas, já não havia mais inchaço, já não havia mais, irmãos, aquele peso. Eu senti uma paz no meu coração. E eu desci aquele lugar, como o pastor falou, glorificando e cantando e louvando a Deus. E a partir dali, irmãos, eu entendi que o único caminho era Jesus. Eu não via a hora, o dia que tinha culto, eu estava lá. Escola bíblica, eu estava lá, Emerson. Cultos nas casas, nós lá em Barbosa Ferraz, eles falam ponto de pregação. Eu não perdi um ponto de pregação. Tudo que tinha, culto da mocidade, lá é culto da mocidade que eles falam. Eu estava, irmãos, glória a Deus. A minha vida, ela voltou a ter sentido, até o brilho de Deus reinou sobre a minha vida. E eu digo algo para você, já faz mais ou menos ali, se não é uns 30 anos, quase uns 30 anos que eu conheci Jesus. E nessa caminhada, muitas vezes pensei em desistir. Fiquei desanimada, tive frieza espiritual. Mas eu sempre falo com o pastor Carlos que a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela até pensa em desistir, mas ela não desiste, porque ela tem a marca da promessa, não é, Helene? Ela tem a marca da promessa. É o sangue de Jesus que corre dentro dela. E aí eu entendi, irmãos, que eu tinha marca na minha vida, e isso foi um oxigênio para mim. E sabe que eu estou contando um pouquinho do meu testemunho para vocês? Porque eu quero dizer algo para vocês, que quando nós temos um encontro com Jesus, a gente não vive mais de remendos. O pecado não faz mais parte da nossa vida. Só que nós entendemos que pecado é matar, é roubar. Não, irmãos, tudo que me afasta de Deus é pecado. E
o diabo, ele coloca as coisas mais pequenininhas, porque ele fala, não tem problema, não vai fazer mal, isso não vai te afastar de Deus. E nós começamos a se envolver, e aquilo vai nos cegando espiritualmente, e vai trazendo o grande perigo da vida, da caminhada com o Senhor, que se chama frieza espiritual. A frieza espiritual é terrível, porque a pessoa, ela não tem mais força para orar, ela não tem mais força para ler a Bíblia, ela se torna um religioso, ela até vem aos cultos, mas ela não sente mais aquele poder do Espírito Santo na vida dela. Mas hoje o Senhor deu essa palavra, porque a sarça ardente vai arder dentro de nós de novo, em nome de Jesus. Moisés teve um encontro com Deus, ele viu a sarça que não se consumia, e a sarça, irmão, não pode se consumir, que é a presença de Deus. Lutas nós temos, dificuldade nós temos, sabemos que os dias são difíceis, mas quando nós temos um encontro, quando nós jogamos as vestes velhas fora da nossa vida, essa sarça, essa chama, ela não se apaga em nome de Jesus. Eu sei que amanhã, segunda-feira, se eu falar para você assim, vai dar tudo certo, vai ser bom, vai ser maravilhoso, eu posso estar mentindo, Mayra, porque amanhã você pode enfrentar grandes desafios, amanhã talvez pode ser um dia muito difícil para você, mas não coloca o teu coração aqui na terra, não coloca o teu coração nas coisas externas, continua focado no Senhor. E se você ainda não teve um encontro com Deus, busque ter esse encontro. Não seja um observador, não entre dentro dessa igreja, irmãos, e fique observando. Olha que louvor lindo, olha que lindo o irmão ora, olha a comunicação tudo de preto, que bonito que eles são. Parece que está tudo de luto, mas eles estão de luto para o pecado. Amém, irmãos? Viu? Eu não ofendi vocês. Luto para o pecado e vida nova em Cristo Jesus. Encontro com o Senhor. E para ter um encontro com Deus, eu preciso fazer como Moisés. Quando Moisés estava indo até Deus, Deus falou para ele: Moisés, não pise, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é terra santa. Nós precisamos tirar as sandálias. Tirar as sandálias. Mas não é no sentido físico, é no sentido espiritual. É rasgar o coração, Sofia. É rasgar o coração. É dizer: Jesus, estou aqui. É confessar o pecado. Eu acho lindo essa estratégia que Deus dá para essa igreja, de chamar as pessoas aqui para frente, porque isso é atitude. Mas não adianta eu estar aqui na frente, irmão, não rasgar o coração e não confessar: Jesus, eu sou pecador mesmo. Para ter um encontro com Deus, eu preciso ser transparente. Eu preciso falar algo que nem a minha esposa sabe, nem meu esposo sabe. Aquele pecado que ninguém sabe, mas o Senhor sabe, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Rasgar o coração. Falar: Senhor, sabe aquele pecado que ninguém sabe? Nem a minha esposa sabe, nem meu esposo. Senhor, eu não aguento mais viver com ele. Ele me afasta de ti, ele me aprisiona. E quando nós temos um pecado que ninguém sabe, a não ser Deus e o diabo ele acusa, porque tem brecha aberta, tem legalidade. O diabo fala assim: quem é você para estar aqui falando com Deus? E aquele pecado nas redes sociais? E aquele dia que aquela mulher passou na rua, você desejou ela? E aquela dívida que você tem comigo, lembra? E aquela mentira que se tornou naquela grande, hoje não tem como você consertar mais. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus quer derramar alegria sobre a tua vida. Mas não é uma alegria de uma casa nova, porque essa vem e vai embora. Não é a alegria de um salário que aumenta, porque esse vem e vai embora, Charles. Não é a alegria de passear e ir para a praia, porque essa vem e vai embora. É a alegria de Jesus que é a nossa força. É a alegria de Jesus, porque essa não vai embora. E é por isso que a palavra de Deus fala que não tem como derramar vinhos em odres velhos, porque o odre vai se romper e vai perder o vinho novo. O odre é eu e você. O vinho é a alegria do Senhor na nossa vida. O vinho é o gozo do Senhor. É a presença do Senhor na nossa vida. Mas eu oro, Jesus derrama a alegria. Mas eu continuo sendo um odre velho. Eu continuo vivendo errado. Mas eu tenho que fazer como Bartimeu. Bartimeu também teve um encontro com Jesus. Eu estou aqui falando. A única forma de eu parar de usar remendo, a única forma de eu fingir de que eu sou crente, eu não sou. A única forma de eu viver no mundo e na igreja, que nem aqueles crentes raimundão, pé na igreja, pé no mundão, é ter um encontro com Jesus. Em outras palavras, irmãos, é ser convertido. As pessoas olhar para você em Cafelândia, ou em JS, ou em Cascavel, seja lá onde for, e falar: lá está indo o homem de Deus, lá está indo a mulher de Deus. Você não precisa falar: eu sou uma bênção. Provérbio diz que eu não preciso ficar falando, as minhas atitudes vai falar. Eu não preciso falar: eu sou uma bênção. Não, para. As atitudes que vai mostrar quem eu sou. Lá na minha casa, onde eu estiver. Mas Bartimeu, ele vivia à beira do caminho, mendigando. E todos que passavam, ele pedia esmola. Mas um dia não passou todos. Passou o diferencial, o milagre. Passou Jesus em Jericó. E Bartimeu começou a gritar: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a multidão pensou: cala-te. A multidão achava que Bartimeu incomodava o mestre. Mas o que incomoda o mestre, irmãos, é o desânimo, é a apostasia, é o pecado, é a iniquidade, é a avareza. E tantas outras coisas. E Jesus olhou para o seu discípulo e falou assim: traga ele aqui. E os discípulos olhou para Bartimeu: levanta-te, porque ele te chama. Douglas, tira sua blusa de frio, por favor. A capa de Bartimeu. Hoje é noite de jogar a capa fora. Chega. Jesus tem pressa em mudar a tua história. Jesus quer que você senta na mesa e se fartar do banquete que Ele tem para você. Você vai sair daqui hoje não mais aquela pessoa que você oscila. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você é feliz, amanhã você é triste. Você vai enfrentar problemas, você vai. Mas você vai passar cantando louvores. E você vai cantar igual a Cassiane. E se eu tiver frente ao mar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás veio Faraó, Deus
você vai. Se coloca em pé, se coloca em pé. O hino da, assim ó. Pode sentar. Fica aqui, Bartimeu, Bartimeu. Você está muito bonito para ser Bartimeu hoje. Tudo arrumadinho, passadinho, tudo engomadinho, cabelinho de gel. Mas vamos dizer que você está bem largado. Começa a imaginar. Que bênção, Rodrigo. Tudo bem com você, Rodrigão? Amém, Rodrigão. E aí, amados? Coloca aqui a capa, filho. Faz de conta que é uma capa. A capa. Vai lá de frente com o Mateus. Mateus quer pegar você, dá um sorriso lá para o Mateus. Olha lá. Aqui, essa foto aqui, vamos lá. Aí vai aparecer no Instagram, vamos ficar famoso amanhã. Famoso é no reino dos céus, né, filho? A capa, 8:14, Rodrigo, me ajuda. A capa identificava uma pessoa que era mendigo. Senta aqui, filho. O discípulo falou, levanta-te, ele te chama. E o que é que Bartimeu fez? Ele foi com a capa, irmãos? Sim, vou correndo lá. Ele foi com a capa? O que é que ele fez? Agora é a hora do teatro. Agora você tem que caprichar. Mas cuidado não tacar nos irmãos, que pode machucar ele. Deixa eu combinar com você. Vai ficar bem forte. Antes dele ir até Jesus, o que é que ele fez? Você está indo até Jesus, mas antes de você ir, o que você vai fazer? Isso, olha, glória a Deus. Obrigada, Rodrigo. Vai lá, Douglas. Antes de ir até Jesus, nós temos que lançar a capa. Porque senão nós vamos até Jesus com a capa e não vai funcionar. Sabe por quê? A gente vai continuar com remendos. Isso é viver de remendos. É querer caminhar com Jesus. Jesus, eu quero a cura, mas a capa eu não vou deixar. Jesus, eu quero a cura, mas aquela cervejinha gelada, espumosa, não, Jesus, só nos domingos eu não vou deixar. Jesus, eu quero a cura, mas aquela novela, aquele capítulo, eu não vou deixar. Jesus, eu quero a cura, eu quero ver, mas Jesus, aquele pecado que eu não consigo perdoar e não perdoo, não, Jesus, depois nós resolve. Com Jesus não funciona. Funciona, pastor Carlos? Pastor, muito bem. Passou na prova de teologia. Não funciona. Nós temos que deixar a capa. Nós temos que resolver, resolvido. Mas como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Daí é com Jesus, porque é Ele que faz o milagre. Você tem que tomar atitude, que quem vai libertar é Ele. Eu também gostava de cerveja preta, irmãos. Imagina eu, brigava com todo mundo, não era alcoólatra, você vai olhar para mim da Tati, não, calma aí. Mas deixei tudo na minha vida, para viver com Jesus. O Fernando era uma curva de rio, coitadinho. Mas deixou tudo para viver com Jesus. Tem irmão já está abaixando a cabeça, você vai falar de mim. Ela vai falar de mim. O Jean, só Jesus na causa, deixou tudo. Glória a Deus, né, Jean? O importante não é o que você era, o que você é hoje. O nego, não, nego, eu não conheço a vida, nego. Mas importante o que Jesus está fazendo hoje. O que aconteceu lá atrás vai virar, é testemunho. É testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Osmar, Senhor. Eu não conheci, mas a fama não era boa. Mas graças a Deus, o Osmar ficou, olha só, o rapaz tem 4 filhos, uma bênção, irmão. Então o importante é isso, ele conta o que Jesus fez na vida dele. Isaías, não precisa abrir. Estou quase terminando. Isaías 1, 18 e 19. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E quando nós temos um encontro com Jesus, como Moisés, como Bartimeu e tantos outros, como Paulo, né? Paulo que caiu de um cavalo, a nossa vida se torna assim, como Provérbios capítulo 4, versículo 18. Olha, são muito rápido vocês, viu, irmãos? A vereda do justo é o quê? É
é como a luz da aurora. Eu amo esse versículo. Que vai brilhando. Vamos fazer assim com a mãozinha? Vamos lá? Que vai brilhando mais e mais e mais até o dia perfeito. E o dia perfeito é o dia que vai vir buscar a sua igreja. Mas para a vereda do justo brilhar na minha vida, eu tenho que ter um encontro com Ele. Eu tenho que rasgar a roupa velha, jogar fora. Nunca mais vestir. O diabo vai colocar a tentação, vai colocar o pecado, vai colocar secretários dele para ir mandar recadinhos para você cair. Lá no seu trabalho, onde a igreja não está vendo, mas ninguém está vendo, não tem problema, mas o Senhor está vendo. Você vai ser o diferencial, você vai fazer a diferença. E para a gente concluir, Moisés só conservou essa chama dentro dele, essa presença, porque Moisés era um homem transparente, e Moisés construiu uma tenda no deserto. Diz a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 33, que Moisés construiu uma tenda. E todos os dias Moisés ia nessa tenda. Achei lindo, eu estava lendo essa história hoje. E quando Moisés entrava dentro da tenda para adorar a Deus, porque muitas vezes nós vivemos de encontro. Eu tive um encontro lá no monte, Barbão da Ferragem, cheio de morro, que lindo. Mas eu vivo só do encontro. Eu preciso entender que eu preciso continuar tendo encontros com Deus. E quando Moisés estava dentro da tenda, a nuvem descia, olha, pastor Rafael, e parava na porta da tenda. Que coisa linda. Nós precisamos construir uma tenda. E a tenda, irmãos, é o lugar secreto. E isso vai conservar a sarça dentro de nós, a sarça ardente que não se consome, a chama, a presença do Espírito Santo. E hoje, o Senhor quer nos vestir de vestes novas. Tirar o remendo, as vestes brancas, que representa a pureza, que representa a santidade, que representa a nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que falava palavrão, xingava dentro de casa, não faz mais isso. Por quê? Porque ele conheceu o Salmo 40 também. Ele colocou um novo cântico na sua boca. Ele é um novo homem. Ele tem o mesmo nome, talvez até a mesma aparência física, mas o seu coração é diferente, porque o seu pecado se tornou branco como a neve. Ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele não é mais criatura, ele é filho, ele é filha de Deus. Mas você não sabe que o mundo lá fora me acusa? Você é crente? Você é cristão? Não se preocupa com o mundo lá fora. Eles não pagam a sua água, eles não pagam a sua luz, eles não pagam o seu mercado. Você tem que prestar conta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo lá fora, você vai dar testemunho para ganhar essas almas. Não queira ficar justificando. Mas isso, porque o mundo lá fora não entende isso. Porque o poder de Deus é loucura para aqueles que não entendem. Mas para nós é o mover do Espírito Santo. Eles vão olhar para você e vai ver o ex-drogado, a ex-prostituta, o ex-isso, o ex-aquilo. Mas Jesus vai olhar para você e vai ver uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, chega de sentarmos nas cadeiras desta igreja linda e abençoada, e fingirmos que somos cristãos, e fingirmos que está tudo certo, e a gente canta louvores, e dança, e aplaude, mas quando chega em casa, o vizinho fala, o crente está chegando, olha o crente, olha lá o carro acelerando, olha a briga, olha o filho chorando.
Vamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo para você que a sua família tem que ser perfeita, porque a família tem conflito mesmo, a minha casa tem conflitos. A minha casa, volta e meia, tem que fazer umas reunião brava lá, que só Jesus no barco. Umas reunião, irmão, que tem que pedir uma pizza, um pastel, para se sentir melhor depois da reunião. Mas é a família normal. Ou vai dizer que a sua família é tudo bonitinha? Que a sua família ninguém fica bravo, ninguém chora, ninguém fica bicudo, seu marido deita no sofá, você deita na cama e vice-versa? Acontece, mas o que não pode é continuar acontecendo. Satanás não pode morar na nossa casa. A nossa casa tem que ser o melhor lugar deste mundo. O diabo tem que não colocar ele para correr, mas só vou colocar ele para correr se eu estiver revestido do sangue de Jesus. Cadê o louvor? Faça favor, meus queridos.